Radamés Manosso, aqui em Curitiba, a pergunta do vídeo é a seguinte: a abertura das Olimpíadas 2024 em Paris foi a pior da história? Olha, não saberia dizer, porque eu não assisti a todas as aberturas, mas entre as que eu me lembro de memória, esta realmente vai deixar muito mais impressões negativas na minha cabeça do que positivas. Vou passar aqui rapidamente os pontos positivos e negativos que eu vi para entender aqui qual é o meu ponto de vista, porque este é um canal dedicado aí à crítica da pós-modernidade e esta abertura realmente foi um prato cheio para quem faz esta crítica. Começando pelos elogios. Foi uma abertura feita ali dentro da cidade de Paris, não foi dentro de um estádio, aproveitou o Rio Sena, as belas paisagens da Cidade Luz, daquela cidade linda que todo turista quer pelo menos uma vez na vida visitar, uma cidade que é um espetáculo. Então foi realmente um desafio técnico, um desafio de logística, um desafio de segurança e eles conseguiram cumprir a meta. Também gostei muito do show de luzes lá na Torre Eiffel, muito bacana. Gostei daquela apresentação da Céline Dion na Torre Eiffel, cantando uma música tradicional francesa, ali com uma ótima performance. Gostei também aí da tocha olímpica, que era uma encenação ali de um balão que subiu com a tocha aos céus. Realmente isso tudo foi muito bacana. Agora vamos à parte das críticas. Para começar, eu aqui em casa não tenho TV aberta, a televisão está sem antena, eu assisti pelo YouTube num tal de Cazé TV e o desgosto já começou ali, né? Os pontos negativos da abertura se combinaram com esta abertura, essa cobertura mequetrefe aí do Cazé TV, que me fez sentir saudades da Rede Globo. Bom, os comentaristas totalmente despreparados para fazer os comentários rasos em cultura, não tinha informações culturais decentes a passar. Especificamente ali, um dos comentaristas, que é carnavalesco, focava em duas coisas: comentar a roupa que os atletas estavam usando e fazer comentários sexistas aos atletas masculinos. Então o cidadão dizia que não gostava dos atletas da Micronésia, preferia os atletas da Macronésia, se é que me entendem. Então veja bem, nesta cultura progressista que nós estamos vivendo, fazer comentário gay, sexista sobre atletas masculinos, está liberado, é positivo, é empoderamento gay. Agora, você fazer, imagine lá um comentarista homem fazendo comentários sexistas sobre as atletas femininas. O mundo ia despencar. Agora vamos começar aí a nossa análise da abertura propriamente. Tinha lá um personagem, que era o chamado ladrão da tocha, que supostamente roubou a tocha olímpica e começou a andar com elas pelas ruas de Paris e tudo leva a crer que ele representava um personagem aí de um game famoso, Assassin's Creed, que tem uma das suas fases lá na Revolução Francesa, passando ali na cidade de Paris. Bom, é um personagem realmente meio polêmico para estar numa abertura de Olimpíada. Tem ali uma conotação muito woke, ali, de rebeldia woke, e num dado momento ele começa a cavalgar um cavalo sobre as águas do Sena. Tem gente que já fez ali uma associação com um cavaleiro do Apocalipse andando sobre as águas do Sena. Tem outra questão ali da Maria Antonieta decapitada, uma cena em que uma cantora lá canta e, na verdade, é a cabeça da Maria Antonieta que está cantando ali, segurada por um corpo decapitado, uma alegoria de extremo mau gosto e que faz ali uma apologia da Revolução Francesa, do terror da Revolução Francesa, um elogio ali ao sistema jacobino de guilhotinar todo mundo e no final começaram na ausência de cabeças, começaram a guilhotinar uns aos outros. Outra coisa que me chamou a atenção foi o ênfase dado à delegação dos refugiados. Então, isso aí, claro, tem um viés
político, um viés ideológico aí de glamorizar a situação dos refugiados. Sabemos que a questão dos refugiados hoje é um assunto de escala mundial, né? E também tinha a questão ali de dar atenção à delegação da Palestina, que não é um Estado oficial, que não tem assento na ONU, e eu pergunto, né, por que especificamente a Palestina tem um certo prestígio com o Código, com o Comitê Olímpico Internacional, sendo que existem outros territórios aí que estão em disputas de soberania que não têm representação no COI. Outra questão que me chama a atenção foi o banimento da Rússia. Aqui muita gente vai ficar aí de cabelo em pé com o que eu estou falando, mas quando eles fizeram o banimento da Rússia, eles não puniram o Vladimir Putin, eles puniram os atletas russos, eles puniram o povo russo. E isso coloca por terra aquele discurso de união dos povos, porque no passado, em outras Olimpíadas, outros povos que estavam em guerra também participaram de Olimpíadas. Outra questão, em um dado momento lá da apresentação teve uma performance em que aparece um deus grego, o deus grego Baco, Dionísio, cantando, e aí eu pergunto, né, o que Dionísio tem a ver com Olimpíadas, sendo que ele era um deus ali das festividades, do carnaval, inclusive o cidadão ali que representava Dionísio estava pintado de azul, era um velho pançudo decadente. E onde que fica aí o espírito olímpico, aquele lema grego do corpo são, mente sã? Porque até onde eu sei, a Olimpíada ela era dedicada ao deus Zeus, o deus grego dos esportes é Mercúrio, Hermes, e o semideus dos esportes é Hércules, ou seja, todos os personagens aí associados ao corpo são, à mente sã. Outra questão, em um dado momento da performance aparece uma jovem senhora lá em estado de obesidade mórbida, obesidade nível 3, IMC acima de 40, e eu me pergunto, olha, isso é todo um discurso de inclusão, mas aí o que eu pergunto é o seguinte, a obesidade mórbida é uma questão de inclusão ou uma questão médica a ser tratada? Porque sabemos que pessoas com obesidade mórbida, no nível daquela senhora que apareceu na apresentação, realmente elas estão ali numa situação crítica de saúde e provavelmente vai ter sérios problemas pela frente. Isso combina com o ideal olímpico de corpo são, mente sã, de valorização do esporte. Temos que normalizar a obesidade mórbida para bilhões de pessoas. Outra questão. Sexualização das apresentações, várias apresentações ali com uma sexualização evidente, num espetáculo que vai ser transmitido para bilhões de pessoas ao redor do mundo, pessoas com culturas muito variadas, pessoas que têm visão conservadora de mundo, e esse é o tipo de espetáculo que tem que ser passado para todo mundo. A sexualização ela tem que ser imposta goela abaixo da população, inclusive daquela população que é conservadora e que não se sente bem com esse tipo de performance numa apresentação nível Olimpíada. Outra questão. Santa Ceia LG+, o que é isso, meu Deus do céu? Fazer ali uma performance em que personagens do mundo LGBT ali, uma verdadeira parada gay LGBT, simula uma situação de Santa Ceia. Eu sei qual é o discurso que está embutido aí, porque nós temos que respeitar a diversidade e o cristianismo também é para a comunidade LGBT. Sim, tudo bem, não tem problema, mas a questão é a seguinte, já existem imagens canônicas, consagradas, existe a Santa Ceia de Da Vinci, e esta é a imagem que as pessoas têm na cabeça, e quando você tenta incutir novas imagens com uma nova visão, você está ali fazendo uma pichação, você está dilapidando uma imagem canônica que já é reverenciada pelo público cristão. E obviamente não vou nem entrar naquela discussão ali de que fazer aquela perguntinha que a pessoa, por que não provocaram outras religiões que não são tão pacíficas em relação a heresias e a blasfêmias?
outra questão. Sempre nessas performances LGBT altamente sexualizadas, sempre tem uma criança, e eu me pergunto por quê? Porque esse interesse da comunidade LGBT é colocar crianças nas suas performances sensualizadas e erotizadas, porque esse interesse pedagógico da comunidade LGBT, não de todos, mas daqui especificamente do que estão ali na apresentação, em ensinar as criancinhas noções de sexualidade. Bom, para mim está muito claro que esta abertura ela jogou ali o espírito olímpico de integração dos povos, de respeito à diversidade na lata do lixo, na medida que impôs uma pauta progressista, radical, agressiva, uma pauta woke, goela abaixo para bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, uma pequena parcela da sociedade que detém aí o controle da cultura, que ocupa espaços de poder cultural, inclusive no Comitê Olímpico, impõe uma pauta que não é bem recebida pelo grosso da população. Ou seja, uma apresentação que que ofende, que agride a maioria da população mundial que estava assistindo aquele espetáculo. Realmente, um caso para pensar. Se não foi a pior apresentação, abertura de Olimpíada, foi a mais polêmica, a mais ideológica, a mais enviesada. Obrigado por assistir.